tão mais perto. De Jesus? Não quer dizer, muita interpretação deles vem do Talmud ou das regras do judaísmo, né? O cristianismo é diferente do judaísmo. Qual é que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, né? A palavra. Mas eu achava que os judeus messiânicos seriam esses. Os judeus messiânicos creem em Jesus, eu acredito que eles sejam salvos, e não é que... Tem os outros judeus que não creem em Jesus. Os ortodoxos, né? Não é o ponto, assim, não quero discutir salvação. O que eu quero discutir é o seguinte, meu irmão. Rituais. Eles ainda estão ligados a rituais. A circuncisão, o sábado, rituais que, por exemplo, a luz de Paulo escreveu, já não nos servem mais. Em Hebreus 8 ele diz que ele vai cair em esquecimento a velha aliança, né? Capítulo 8, tem um versículo que eu... Em Gálatas Paulo vai dizer que a lei serviu como um alho para conduzir até Cristo, né? Então a minha crítica, irmão, não é quanto à salvação, a minha crítica é quanto à interpretação de alguns textos. Se você lê os rabinos interpretando alguns textos, assim, é fantasioso. E hoje, quando as pessoas fazem interpretação, às vezes eles também não fazem na literal. As pessoas também têm as suas teses. Mas os leigos, tá falando, né? Não os estudiosos da Bíblia. Nós vivíamos lá onde eu vi, na igreja onde eu vi, a gente congregava muito sobre o Velho Testamento, sabe? Passava quase um ano inteiro estudando o Velho Testamento. E um dia, na minha leitura, eu estava assim, meio assim, querendo voltar muito para o Velho Testamento, sabe? E quando eu me converti, não era isso. Converti era o Espírito Santo, era a gente estudar sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. E aquilo estava me incomodando, né? Daí, quando caiu em Hebreus, eu li uma passagem, para mim mudou muito, que foi Hebreus 8, versículo 13. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, envelhecido, está ao ponto de desaparecer. E alguns estudiosos falam que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Uma corrente diz que foi ele, por causa dos discípulos, Priscila e Áquila, que eram dele. Então, para mim, eu vejo assim que eu tenho um amigo meu lá em Santa Maria que eu fui, que ele é dos Nazarenos. E nós discutimos acho que um dia inteiro, ele duvidando da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para eles não existe o Espírito Santo. Então é uma corrente que acredita que Jesus é Filho de Deus, mas que não acredita no Espírito Santo. Então só que é a posição, cada um tem. Para mim o Evangelho é o de Cristo, que ele fala que viria o Espírito Santo, né? Para mim, assim, quando eu já dissolve algumas doutrinas básicas, como o Espírito Santo, já começa a se tornar uma série. E nós que não conheço essa Nazarenos, né? Mas a questão dos judaizantes, meu irmão, não é também só uma crítica ao jeito como eles interpretam algumas coisas, né? Por exemplo, se eu leio Colossenses, se eu leio alguns textos em Filipenses, se eu leio Gálatas, Paulo está muito bravo, porque o pessoal se converteu e está voltando para o que ele chamava na época de judaizantes. O que eram judaizantes? O pessoal que queria trazer costumes dos judeus, costume do judaísmo para dentro do cristianismo. Então, o cara se converteu, eles queriam que ele se suicidasse, que ele guardasse o sábado. Paulo está tão por aqui com esse cara que ele fala, era melhor que esses caras aí se cortassem, está falando da circuncisão. Melhor que eles se cortem. Em Colossenses ele vai falar sobre os dias e festas. Que dias que ele está falando? Que festas? O sábado, as festas dos judeus. Né? Em Gálatas, ele vai dizer, Gálatas, vocês são insensatos. Deixa eu fazer uma nova tradução. Vocês são besta. Vocês estão voltando para essas coisas antigas. Vocês já saíram, foram libertos, vocês estão voltando. Ele falou de Pedro, que se afastou, né? Quando chegou Pedro foi meio hipócrita, né? E Paulo era corajoso. Ele enfrentou Pedro, né? Que era um dos grandes líderes aí da igreja, né? Pedro estava comendo com os gentios e o judeu não podia se misturar. E aí Paulo foi lá e deu uma mijada. E aí quando chegaram os judeus, ele separou, não vou ficar com os gentios, né? Tem lá em Atos, então, tu pega de Cornélio lá, né? Quando ele vai lá e anuncia o evangelho para Cornélio, ele se converte, ele já dá uma briga gigantesca entre os judeus, né? Mas você não precisa pedir desculpa para mim, porque eu não sigo nenhuma dessas traduções.
nenhuma dessas tradições. O meu realmente eu procuro é Da a palavra. sã Né? doutrina, a palavra. O que eu peço desculpa é que às vezes eu expresso uma opinião, alguém pode se ofender, né? Mas que bom que não é o caso aqui. Não, não é o caso, eu não me Bom que não é o caso. porque eu conheço de onde que eu saí e sei para onde eu quero ir. Isso é o mais importante. Amém. Amém. E a gente caminha junto. E eu né? acho assim que a maturidade espiritual que Deus tem me dado não é para esse tipo de tensão, de atrito, né? Eu já saí de uma igreja onde eu achei que estava fugindo da palavra, então, inquestionável. Então, só o que eu questiono nessa questão do judaísmo é a igreja querendo voltar para algumas coisas, né? Sim. Resumindo agora, só Eu fechando concordo o com assunto, isso. né? Pessoal, eu tenho todos os livros históricos aqui para falar e já são 9h13. Vamos fazer o seguinte, o que vocês acham? Vamos até as 9h30. 9h30 a gente vê se vocês querem continuar ou querem parar. Né? Vai continuar Josué e Juízes? Sim. Tá? Então a gente vai até 9h30. Tá? Eu achei que eu até vinha às 7 horas, achei que até às 7, 8, 9. Mas se o seu João quiser ir, se eu quiser continuar, Para poder acabar esse assunto. eu pra mim vai até onde o senhor Que horas que a Se patroa... vocês estiverem bem tranquilo, porque às vezes você fala, não, vamos lá e não. A patroa disse que tem que chegar em casa que horas para ajudar a cuidar da tem da que Ana. Botar as crianças para dormir, ela bota. Pode deixar. Pessoal, livros históricos. O que são os livros históricos? Tá? É o jeito como a gente, ou a Septuaginta dividiu, né? Deixa só. A gente foge agora, para do Deuteronômio parou, Sim, vai para o história, depois volta Josué lá. Não, Josué é livros históricos. É Ruth, Samuel e Reis. Fica Bem tranquilo, ignorante. já Vai até Esther. Vai de Josué até Esther, os livros históricos. Tá? A divisão que a gente tem no Antigo Testamento é Pentateuco. Deuteronômio teve não. Deuteronômio é o Pentateuco. Não tem aí, está por módulo. Eu fiz a divisão, porque aí no módulo, acho que foi aí no conteúdo tantas páginas limitadas. Eu fiz a divisão pelo que a gente conhece. Pentateuco, livros históricos, né, livros poéticos, depois livros proféticos e aqui dentro profetas maiores e menores. Tá? Então a gente vai ver Pentateuco hoje e o que der de livros históricos. Tá? Históricos, o nome está dizendo, né? História. Pentateuco tem história, né? Mas Pentateuco está mais ligado à lei que Deus deu. Agora, a partir de Josué, é a história do povo de Israel, né? Não do seu início, porque o início está em Gênesis, mas ali a partir da entrada na Terra Prometida até o final, onde alguns vão dizer até o final que interessa para a igreja, né? Porque no Novo Testamento talvez começa outro, né? Mas enfim, até a invasão da Babilônia, depois quando eles voltam, e aí tem aquele período que a gente vai chamar um período de silêncio, uns 400 anos, Malaquias, né? interbíblico, e isso, Malaquias encerra, né? Malaquias é o último Antes de profeta, vir né? o novo, Isso, antes de vir João Batista, que É ele Josué. Agora é Josué. Quais são o que pertence ao livro histórico? Josué, Aham. Juízes, Primeira. Ruth. Alguém sabe de qual aí? Não. Primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, Esdras, Neemias, Nem continuar. Esther. Já parei de anotar. Não, ele vai Muita coisa ensinar. assim. Ele vai mandar pra Eu não nós. sei se eu sigo o meu caderno, a tela ou essa. Uma esse coisa livro Faz interessante. o seguinte, Vai jogar tudo em escuta, Botafogo. ó, escuta e e anota anota. Anota só é mais importante. Meu, Tá. só vai fazendo anotação e... Eu não vou É fazer- tanto segmento. Eu não vou dar assim, prova que pra não sabe, vocês, né? vocês têm que ler Levítico. Na faculdade é Vai. mais fácil, né? Tem um segmento, né? Um só. Tá? Mas só o capítulo Levíticos. Não, É eu só vou- tu seguir Eu ali. mando conforme tu Tu falar. segue então ali vai e vai ver. dar certinho. Se tu seguir no Vamos livro vai lá. dar certinho. Só Vai que dar, é então diferente. Aham. Vamos Tá? lá. Um detalhe interessante dos livros históricos é que lá tem a história da divisão do reino. Sabiam que o reino de Israel se dividiu em uma época? Reino Sul, Reino Norte. Isso, reino de Judá e reino de Israel. E aí tem o final do reino de Israel, depois o final do reino de Judá. Depois volta, quando volta só o reino de Judá, com algumas outras tribos. Reino de Judá é a tribo de Davi, né? Davi. Mas a gente vai tentar dar uma pincelada aí nessas coisas. Então vamos lá, Josué significa, Josué, né? Recebe o nome do personagem principal do livro, digamos assim, né? Um dos personagens, né? Josué, em hebraico, é Yeshua, Deus é salvação. Detalhe interessante, Josué hebraico, Jesus grego. Yeshua,
José em hebraico, Jesus em grego. O nome é o mesmo. Jesus e Josué é o mesmo nome. Um é o modo hebraico e um é o modo grego. Ok? Jesus é o modo grego, Josué é o modo hebraico. Que significa Deus é salvação. Tá? Yahvé é a salvação. Sempre quando você tem Ye, o Y aí, né? Josué, para nós ficou o J, né? No português, mas é um Y na verdade. É o nome de Deus. Né? Esse Y e um H ali vai ser o nome de Deus. Yahvé, né? Jeová. E Jeová é o nome que os maçoretas deram depois, né? Mas sempre, quando você vê, por exemplo, alguns nomes você consegue ver direitinho no hebraico, por exemplo, Eli, o sacerdote, né? El é Deus. El é literalmente Deus, né? Eli é o nome do cara, então o nome dele tem a ver com Deus. Samuel, presente de Deus. El é Deus no final. Então os nomes têm alguma coisinha ali, né, do hebraico. Tá? Então o tema conquista e divisão da terra prometida. A missão de Josué era difícil. Ele só tinha que substituir Moisés, né? Conquistamos tranquilo, né? Só Moisés. Ele só era o líder substituto de Moisés. Moisés era o cara que tinha um contato com Deus. A Bíblia vai dizer que ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Só essa era a missão de Josué, né? Mas Deus disse, olha, vou estar contigo. Seja forte e corajoso. Né? Ele vai falar isso para Josué. Então, o capítulo 7 narra a triste história de Acã e do anátema. Lembram disso? Ele esconde o tesouro, esconde um negócio abaixo. Deus fala assim, ó. Vocês vão invadir essa terra, eu não lembro qual o povo que eles vão invadir de nome agora. Ele diz, ó, tudo isso aí vai ser consagrado para o anátema. Olha a página. Tudo isso é consagrado para mim, vocês vão queimar todos os despojos. 187. E aí quando eles vão para a guerra, eles perdem. O pessoal começa a perguntar, mas por que a gente perde? Deus fala para José, tem pecado no meio do povo. Eles descobrem que o Acã não consagrou para o anátema. O anátema consagrado a Deus é o amaldiçoado. Para queimar o despojo, ele pegou para ele. Né? Uma capa da Babilônia, uma barra de ouro, se não me engano, alguma coisa assim. Isso, alguma coisa nesse... Isso, escondeu, pegou para ele. Né? E aí o que aconteceu com ele? Foi soterrado, ele e a família dele. Foi apedrejado, né? Apedrejado. Mataram o cara porque ele descumpriu a lei. E aí vocês se perguntam, por que uma lei tão dura assim? Matar o cara só porque ele desviou um pouquinho ali. Pessoal, aqui é estado de guerra, hein? Pensa, Josué, o pessoal está em estado de guerra. Quando eles desobedecem, o que aconteceu? Pessoas morreram por causa da desobediência de Acã. Eles foram para a guerra, israelitas morreram na guerra porque Acã desobedeceu. Então uma desobediência na guerra significava a morte de outros. Por isso que a lei de Deus foi tão dura aí. Por isso que a gente lê, porque as primeiras vezes que eu li a história, mas para que tão dura assim? Era estado de guerra. Ou está todo mundo com Deus e a gente vai invadir essa terra, ou não vai dar certo. Né? Ou a gente vai ser vitorioso, para ser vitorioso a gente tem que estar com Deus, ou esse negócio não vai funcionar. Né? Para tirar o fermento do meio deles, né? Porque senão eles poderiam influenciar outros, né? Também com certeza. A serem rebeldes. Se rebelar e abandonar Deus. Né? Alguma pergunta? Vamos lá então. Livro de Juízes. Os juízes são os líderes de Israel. Quem é que foram os juízes? Otoniel, Eude, Sangar, só nome bonito, né? Débora e Baraque. Débora é a única mulher. Aqui Débora e Baraque a gente não sabe exatamente quem era o juiz. Por isso que a comentarista vai colocar aí 12 ou 13 juízes, né? Porque Débora dava as ordens e Baraque era meio que o líder, o general, né, da guerra. Porque os juízes sempre eram líderes militares. Era para conquistar os vales, ele ficou só no monte, né? Se lascou. Né? Mas no final ele não ganhou a glória, né? Pela guerra, né? Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefté, Ibzã, Elon, Abdom e Sansão. Decoraram os nomes? Quase todos. Tá, então o tema... Sansão. Sansão a gente lembra, né? Gideão é um nome interessante. Barack de Barack Obama, dá para assimilar, né? Sansão nunca por 20 anos, né? O tema, a decadência do povo de Israel devido à sua desobediência. Então a gente sempre vê um ciclo, né? Isso é interessante. O povo desobedece, vai para a idolatria, Deus envia, até faltou ali, Deus envia um povo inimigo para oprimir o povo de Israel. Eles começam a clamar a Deus, Deus manda um juiz,
né? E esse juiz é um libertador. Lembrando que o juiz sempre está ligado à guerra, um juiz militar, né? É mais nesse sentido. Então, o juiz... Sansão foi um juiz libertador? Foi. Ele pegou os filisteus e acabou, né? Com os filisteus. Na morte dele, ele matou, a Bíblia vai dizer que matou mais no dia que ele morreu do que em vida, né? Sansão era um juiz, mas não era consagrado a Deus, né? De nascimento ele era consagrado a Deus, ele era nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia ter contato com o cadáver, não podia se prostituir. E ele fez tudo isso aí, né? Só não cortou o cabelo, mas entregou o ouro para Dalila, né? O que ele fez? Ele procurou mulheres filisteias, lembra que ele casou com uma mulher filisteia, depois se relacionou com prostituta, depois quis se relacionar com Dalila. Tem um episódio que ele mata um leão, não sei se vocês lembram, ele vai falar que ele pega um leão novo e rasga no meio, né? Depois ele passa Sem por mel, aquele caminho, tem mel, tem mel na ele pega pega... do Satanás, né? É isso, né? É, Transformando o sangue em mel, né? sabe o que o texto está querendo mostrar? O nazireado dele, que ele não respeitava o nazireado. O nazireu não podia ter contato com o morto. Nenhum animal morto. Não podia pegar mel e deu pro pai e pra mãe dele, ainda nem contou, né, malandro? Ele não podia. Então o que a Bíblia está mostrando? Ele não estava nem aí pro voto, né, de